Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para mais uma revisão, né, em videoaula, para facilitar o entendimento de vocês acerca das atividades que foram enviadas para a escola nesse período de isolamento social. Bem, nos vídeos anteriores nós vimos lá a classificação do predicado nominal. Nessa videoaula, nós veremos como é que nós podemos identificar o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Então, o predicado verbal é aquele em que o núcleo dele é um verbo que indica a ação. Por exemplo, as pessoas protestaram contra as injustiças. Qual é o predicado dessa oração? Protestaram contra as injustiças. Então, o núcleo desse predicado, a palavra mais importante desse predicado é o verbo protestaram. Protestar indica uma ação que foi praticada. Então, toda vez que o núcleo do predicado for um verbo que indica a ação, esse predicado é chamado de predicado verbal. Essa é uma forma simplificada para a gente entender como classificar, né, como identificar o tipo de predicado, principalmente aí o predicado verbal. Agora, eu vou dar um outro exemplo fácil para a gente utilizar para identificar o predicado verbo nominal. O nome já está dizendo aí, verbo nominal. Nós vimos lá que o predicado nominal, o núcleo é um nome, o predicado verbal, o núcleo é um verbo que indica a ação, e o predicado verbo nominal, professora? O predicado verbo nominal vai ter dois núcleos, um verbo que indica a ação e um predicativo do sujeito. Nós vimos em vídeos anteriores que o predicativo do sujeito é um termo que serve para qualificar o sujeito na oração. Então, no predicado verbo nominal, nós teremos essas duas características aí. Um verbo que indica a ação e uma qualidade, um predicativo do sujeito. Por exemplo, as pessoas protestaram nervosas contra as injustiças. Então, o predicado aí qual é? Protestaram nervosas contra as injustiças. E o núcleo desse predicado são dois. Eu tenho dois núcleos aí. Protestaram e nervosas. Eu tenho um verbo que indica uma ação, que é protestaram, e tenho um predicativo do sujeito, que é uma qualidade que se refere ao sujeito, nervosas, que é o sujeito lá no início, as pessoas. Então, nós vimos aí que o predicado verbo nominal, ele vai apresentar essa característica aí, ter dois núcleos, um verbo que indica a ação e um predicativo do sujeito, uma qualidade para o sujeito, uma atribuição para o sujeito. Outro exemplo, Maria trabalha satisfeita naquela empresa. Então, qual é o predicado dessa oração? Trabalha satisfeita naquela empresa. Então, aí nessa oração, o predicado trabalha satisfeita nessa empresa tem dois núcleos. O núcleo, que é um verbo que indica a ação, trabalha, e o predicativo do sujeito, satisfeita, que é a forma, né, o modo como ela trabalha. Então, atribui uma qualidade a ela, ao sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. Então, o predicado aí é verbo nominal. Por quê? Facilitando. O predicado verbo nominal vai ser formado por um verbo que indica a ação e um predicativo do sujeito, ou seja, um nome. Então, eu tenho Maria trabalha satisfeita naquela empresa. Trabalha satisfeita. São os dois núcleos que esse predicado tem. Ok? Então, para encerrar esse estudo de classificação do predicado, vou encerrar com vocês com uma frase do Billy Jean, se eu não me engano, é Billy Jean mesmo, que diz assim: o sol nunca vai embora para quem tem o girassol na alma. Então, a pessoa que tem uma alma de girassol, o sol para ela nunca vai embora. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo nós estarmos enfrentando aí um período tão difícil, tão conturbado da nossa história, né, no mundo inteiro, principalmente no Brasil, que a situação com o coronavírus está bem crítica, nós não podemos perder a esperança, né? Temos que deixar a nossa alma ser uma alma de luz. Então, nós temos que ser resilientes, mesmo nesse momento de dificuldade, vamos tentar manter aí, né, o otimismo,
manter a nossa alma iluminada e tentar superar essa crise bem crítica que estamos vivendo, esse período bem conturbado aí da história da humanidade e da nossa sociedade brasileira, de uma forma é, um pouco positiva, tomando todas as precauções necessárias, sabendo que temos que ter os cuidados dados aí pelas orientações dos órgãos de saúde, né, de usar máscara, ficar em casa, é, lavar bem as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, mas mesmo assim manter a esperança que nós podemos, se cada um de nós colaborar e contribuir com essas medidas aí tomadas pelos órgãos de saúde, nós podemos vencer essa crise e sairmos mais fortalecidos disso. Então, não deixem a escuridão tomar conta da vida de vocês. Conservem sempre aí uma alma de girassol, uma alma iluminada, né? E vamos ter fé e esperança que sairemos dessa vencedores, ok? Beijos, fiquem com Deus e se cuidem, fiquem em casa.